Continuação do livro A Umbanda e o Umbandista. Umbanda é religião de resistência. Os espíritos mensageiros de Umbanda respeitam tanto o nosso livre-arbítrio que não nos forçam a nada, nem a uma conversão para a religião, muito menos a uma doutrinação forçada. A absorção da religião e seus valores se dá de forma natural e sem dogmas ou tabus. Todos os valores de Umbanda e de seu ritual têm uma razão de ser e aos poucos vão se apresentando ao praticante. Pertencer a uma religião discriminada nos tornam pessoas muito especiais. A religião discriminada é uma forma de religião de força e resistência. Portanto, seus praticantes são fortes e resistentes. Fortes na fé e resistentes contra a intolerância, a discriminação e o preconceito. Os praticantes de uma religião discriminada são do tipo que não se preocupam com a aparência. Somos fortes e determinados, pois o que tem mais valia é o que sentimos e não o que pensam ou falam de nossa religião. Temos convicções religiosas muito arraigadas, viscerais, que nos tomam e envolvem corpo, mente, espírito e alma. A Umbanda se manifesta de dentro para fora em nosso ser. A experiência religiosa que acontece na Umbanda é algo muito forte e nos dá força para vencer as dificuldades da vida. Tamanho é o amor e a força que recebemos na Umbanda, que estar acima do preconceito e intolerância passa a fazer parte de um sentimento de orgulho de ser umbandista. E assim, todo o preconceito é visto como enorme ignorância acerca de toda a beleza e encanto que a Umbanda tem e que traz para as nossas vidas. Confundimos ter religião com o fato de ser católico, pois ser umbandista não muda em nada o fato de acreditar em todas as outras religiões e sentir que Deus está em todas elas. Ser umbandista nos mantém com a mesma liberdade de quem não tem uma religião e crê em todas as religiões. Afinal, a Umbanda nos dá a liberdade total de ir e vir onde quisermos e crer que todas as religiões são boas. A Umbanda é universalista por natureza. É ainda uma nova religião que agrega em seu seio uma grande parcela de adeptos que não aceitam viver com dogmas, doutrinação radical e valores que venham a nos podar a liberdade. Ser umbandista é ser livre de amarras. Umbanda deve ser e é sinônimo dessa liberdade de praticar uma espiritualidade muito leve e tranquila, ao mesmo tempo que é forte e poderosa em nossas vidas e de quem procura nossos guias. Umbanda é religião de inclusão social. Já faz tempo que queria escrever sobre este tema, da relação de inclusão social com a Umbanda. Umbanda é uma religião de inclusão social e respeito às diferenças. A Umbanda desenvolve um grande senso de justiça e também o bom senso para ver o diferente com olhos de amor. E assim nasce a forma mais bela de respeito, o respeito como fruto do amor. Enquanto algumas religiões pregam discriminação e preconceito, alimentando homofobia e agressões de todos os tipos, a Umbanda nos ensina a amar o diferente, e desta forma o respeito é só uma consequência natural do amor. Onde não há respeito, não há amor. Uma criança que cresça no ambiente de Umbanda desde cedo aprende a amar o diferente em todos os sentidos e é incentivada a pensar a religiosidade de um ponto de vista racional e emocional ao mesmo tempo. Racional, pois tudo tem um porquê de ser, e emocional, pois há uma dimensão mística de amor que é vivida e sentida para si e para o outro. Todos os outros tão outros e tão diferentes de si e entre si.
pois temos em nossa religião linhas de trabalho que se formaram a partir de arquétipos daqueles que são historicamente excluídos, inclusive por aqueles que eram legalmente excluídos, como o preto velho, arquétipo do negro escravo, e do caboclo, arquétipo do índio. Hoje, não há mais uma exclusão legal, todos são iguais perante a lei. No entanto, há outras formas de exclusão, principalmente a decorrente da condição socioeconômica e também da discriminação com que alguns grupos são tratados. Por exemplo, há aqui na região sudeste, mais especificamente em São Paulo, um grande preconceito com o nordestino, é fato. E é justamente nesta cidade e estado que mais se trabalha com a linha dos baianos. Temos também na Umbanda a linha de ciganos, que por muito tempo estiveram à margem da sociedade, eram qualificados como os piores adjetivos e por conceitos como cigano é ladrão de criancinha. As crianças que de fato por muitos são tratadas sem o devido cuidado, aqui também recebem posição de destaque, assim como o idoso, o velho, que é sempre sinônimo de sabedoria e tratado com muito mais amor que boa parte dedica realmente aos seus avós e bisavós quando os tem. Marinheiros, boiadeiros, cangaceiros, piratas, exus, pombagiras e malandros. O marginalizado passa por uma ressignificação de valores dentro da Umbanda. Mesmo um cangaceiro, que em vida representou morte, medo e terror, agora pode vir trabalhando para ajudar e proteger. Um malandro não é vagabundo, e sim aquele que nos ensina a passar com jogo de cintura e bom humor as maiores dificuldades. Exu e Pombogira são guardiões do templo e da religiosidade. Pirata não é ladrão, e sim um guardião do mar. Boiadeiros e marinheiros, todos têm o seu valor. Por mais que todos possam ter errado, ainda assim temos qualidades e virtudes, e é por meio delas que vamos buscar o que temos de melhor a oferecer ao próximo. Um umbandista, frente a essa diversidade de arquétipos, aprende a não julgar o diferente, aprende a amar o excluído, aprende que um mesmo espírito pode reencarnar muitas vezes em diferentes condições culturais, raciais e sociais. Aprendemos que nosso valor não está na roupagem, não está na cor da pele ou dos olhos ou mesmo da orientação sexual. Nosso valor está na vida e no outro, em nossas atitudes perante a vida e perante o semelhante. Por mais diferente que ele seja, todos temos uma essência original em comum, todos somos irmãos. Tudo isso aprendemos na Umbanda, uma religião que não exclui nada nem ninguém, a religião da inclusão em todos os sentidos, justamente pelo fato de nos sentirmos excluídos também por sermos umbandistas, excluídos em muitas situações em que outras religiões ganham destaque no cenário político, por exemplo, por sua força de pressão. Nós, umbandistas, desenvolvemos um grande senso de justiça e também o bom senso para ver o diferente com olhos de amor, pois somos também a religião dos diferentes. Poderia me estender muito mais ainda, no entanto, o objetivo aqui é chamar a atenção para algo muito grave que vem acontecendo, pois há tempos estamos alertando a sociedade para uma guerra religiosa que vem sendo travada contra nós, mas que vai se estendendo contra todos que sejam diferentes dos intolerantes e fundamentalistas religiosos que vêm dominando o quadro social e político no Brasil. Pouca atenção se tem dado a essa situação e pouca mídia se tem dado aos fatos de agressão sofridos por adeptos dos segmentos afro-brasileiros. No entanto, com o tempo, os estragos tendem não só a aumentar na quantidade, mas também no raio de ação. Pouca relação se faz entre ataques de homofobia e religião, mas é fato que muitas religiões não aceitam uma orientação sexual diferente.
Temos visto em todas as escalas de valor social o desrespeito e a agressão que muitas vezes começam com o bullying nas escolas entre crianças e termina em casos de polícia entre adultos que tiram as vidas uns dos outros por não aceitarem que o outro seja diferente. Na Umbanda, somos moldados a uma postura inclusiva, naturalmente somos lapidados. Qual preconceituoso, arrogante, soberbo, vaidoso, que não muda ou começa um processo de mudança ao tirar os sapatos e ajoelhar aos pés de um preto velho como última esperança para suas urucubacas, ziquiziras e outras coisas feitas, que muitas vezes ele mesmo se fez ao agredir o outro com sua postura. Quem não aprende humildade, simplicidade e respeito ao outro na Umbanda ainda não aprendeu nada. Umbanda é a escola da vida. Em 1924, Benjamin Figueiredo fundava a Tenda Espírita Mirim, tendo à frente de seus trabalhos o portentoso Caboclo Mirim. São desta entidade algumas das afirmações mais conhecidas pelos umbandistas. Dizia o Caboclo Mirim que Umbanda é coisa séria pra gente séria e Umbanda é a escola da vida. Com essas palavras, conseguimos alcançar a dimensão da importância do estudo da religião em sua doutrina. Em 1933, Leal de Souza publicava o primeiro livro da Umbanda, O Espiritismo, a Magia e as 7 Linhas de Umbanda, fruto legítimo da escola do Caboclo das 7 Encruzilhadas. Na década de 1970, pai Ronaldo Linares criava o primeiro curso de sacerdotes de Umbanda, de forma aberta e livre, para quem quisesse iniciar-se nos mistérios da religião. O próprio Zélio de Moraes incentivou essa iniciativa da Federação Umbandista do Grande ABC. Ainda assim, na década de 1980, reinava grande confusão de doutrinas dissonantes entre os umbandistas. Período este marcado por um esvaziamento da religião, que entrava em franco declínio pela falta de organização e clareza dos fundamentos de Umbanda, aliadas à guerra de vaidade que se instalou entre dirigentes e lideranças da religião. Foi nesse período que surgiu de forma acanhada as primeiras obras psicografadas por Rubens Saraceni. Foram tantas as informações absolvidas por ele, através de sua mediunidade, que se somaram volumes e mais volumes de livros e apostilas sobre a Umbanda. Em 1996, pôde o médium entender o porquê de tanto material vindo para suas mãos direto do astral. Dava ele início à sua missão de criar cursos que esclarecessem sobre a teologia e o sacerdócio umbandista, além da magia divina. Eu me orgulho de participar deste processo e afirmar que não basta praticar a Umbanda, deve-se ter por amor e não por obrigação entender a Umbanda. Com quem sabe mais aprenderemos e a quem sabe menos ensinaremos. Portanto, meus irmãos de fé, umbandistas, em nome da clareza e da simplicidade de Umbanda, estudem e apliquem os fundamentos da sua religião. Umbanda é pop? Deus é pop. Esta é a matéria de capa da revista Época, número 578, de 15 de junho de 2009. Traz ainda uma imagem bem jovem, Jesus estilizado à frente do que parece um muro pichado. Foi mais forte que eu. Quando vi, já estava lendo a matéria, observando o perfil do jovem religioso e pensando a Umbanda neste contexto. Na matéria, são colocados os dados de uma pesquisa inédita do Instituto Alemão Bertelsmann Stiftung, realizada em 21 países, onde o jovem brasileiro se destaca como o terceiro mais religioso do mundo, após os nigerianos e guatemaltecos.
95% dos brasileiros entre 18 e 29 anos afirmam ser religiosos e 65% profundamente religiosos. Os dados são interessantes quando confrontados, pois do total de jovens pesquisados, 66,2% são católicos, 18,8% são protestantes, 7,9% são religiosos, mas não seguem nenhuma religião, 4% são ateus, 1,4% são espíritas, 1,4% outros e 0,3% não sabem responder ou não opinam. A pergunta que não quer calar é: onde será que está a Umbanda neste contexto? Será que somos uma parte dos outros? Diria que tecnicamente sim, mas não é o que eu penso. Acredito que somos, sim, uma parte dos outros, mais uma parte dos espíritas, mais uma parte dos religiosos que não seguem nenhuma religião, mais uma parte dos católicos, mais uma parte dos protestantes e até mais uma parte dos que não sabem e não opinam. Enfim, nunca sabemos direito quem somos nós. Vem aí sempre um novo censo e com certeza continuaremos sem saber quantos somos, pois a maioria dos umbandistas e frequentadores não assumem que são umbandistas. Podemos ainda ir mais longe. Lembre-se, são 62,2% de católicos e 18,8% de protestantes. Mas quando a pergunta mudou para: você acredita em reencarnação? A resposta foi que 67% têm crença alta, ou seja, acreditam. 23% têm crença média, me parece que nem acredita e nem desacredita. Apenas 6% têm crença baixa, não acredita, e 4% não respondemos. Sabemos que protestantes e católicos não aceitam a reencarnação. Quem são estes, afinal, que se dizem destas denominações e ao mesmo tempo creem na reencarnação? São católicos espíritas, católicos umbandistas, protestantes esotéricos, protestantes espíritas ou outras variações possíveis como macumbeiro evangélico ou candomblecista cristão. O Brasil é o país mais espírita do mundo, mais católico do mundo e, claro, o mais umbandista do mundo. No entanto, é também o único lugar do mundo onde encontraremos católicos não praticantes. Somos católicos porque um dia fomos batizados em uma igreja católica, que batiza para não ficar pagão, batiza para não ter doenças, batiza para não ter quebranto e batiza porque os avós fazem questão. Existe uma brasilidade acima de qualquer credo, é como raça. Boa parte dos brasileiros não sabe se é branco, negro, amarelo, vermelho, pardo, mulato, jambo, cafuso, mameluco, café com leite e outros. No final, somos brasileiros e fugimos de rótulos. Bom para quem quer liberdade, complicado para quem quer estimativa, difícil para quem quer ser reconhecido, dificílimo para quem luta contra discriminação e intolerância. Afinal, são tão poucos os umbandistas que sua religião está mais para uma seita. Lé do engano. Somos muito mais que os 400 mil computados no último censo. Somos, no mínimo, umas 10 vezes este número, uns 4 milhões por baixo. A questão é cultural. A Umbanda não pede a conversão. Católicos frequentam a Umbanda a vida inteira, sem se converter, sem se sentir umbandista. Quem sabe, deveríamos promover o batismo de consulentes, marcar umas 2 datas ao ano para todos os consulentes que queiram se batizar e, desta forma, criar uma maior identificação. Quanto ao batismo de médiuns, não precisamos falar, pois há terreiros que enfrentam dificuldades em entender o batismo
apesar de nos dias de hoje termos tanta informação disponível. Não há mais desculpas. Vamos estudar e, de cabeça erguida, assumir o orgulho de ser umbandista. Afinal, praticar e ou frequentar a Umbanda e não se dizer umbandista é mais que um autopreconceito, é pura falta de conhecimento do que representa a Umbanda, uma religião que é universalista ao extremo e valoriza a individualidade de cada um, sem homogeneidades. Além das questões citadas, fica a questão principal do ponto de vista da reportagem na revista Época. O que pensa o jovem e quem está pronto para receber o jovem? Do nosso ponto de vista, fica uma pergunta apenas e todas as suas implicações e questionamentos individuais e coletivos. A Umbanda é pop? Umbanda é a religião do futuro? Tivemos uma época de descrença religiosa. Mais do que isso, religião tem sido sinônimo de hipocrisia e distorção dos reais valores espirituais. Vemos religiões ainda hoje se sustentando em pilares como dogma e tabu, enquanto a Umbanda é uma religião nova, com uma proposta nova e inovadora no campo da fé. Uma religião sem dogmas nem tabus. Tudo depende da direção que dá o sacerdote na direção de seus trabalhos espirituais. Se trabalharmos bem com a informação e o esclarecimento espiritual, teremos na Umbanda o sonho de muitos de nós no que diz respeito à religião. Podemos ainda idealizar o que é um bom trabalho de Umbanda. Podemos conversar com os consulentes antes dos trabalhos para explicar o que é Umbanda e qual a proposta de nossa casa, centro, tenda, terreiro ou núcleo de Umbanda. As sessões de atendimento podem ser consulta e passe ou apenas passe sem consulta. Podemos realizar cultos coletivos com ou sem incorporação. Podemos fazer a chamada de muitas linhas de trabalho. Podemos fazer vivências e meditações antes do trabalho e em dias especiais. Podemos aprender e muito com o xamanismo, kardecismo, culto de nação, cristianismo, budismo e outras religiões. A Umbanda nos dá uma liberdade tão grande de ação que muitos de nós começam a se perguntar: será mesmo que tudo isso é Umbanda? Se tantas casas trabalham de formas tão diferentes, como pode ser todas elas Umbanda? Exatamente essa é a questão que colocará a Umbanda como uma religião para o futuro, pois cada vez mais nos distanciaremos dos dogmas e tabus para nos associarmos à prática livre da espiritualidade. A Umbanda não é instituída, ela é constituída por homens e mulheres que são livres pensadores da espiritualidade, com uma identificação forte na forma de praticá-la. O que identifica os umbandistas é a prática da caridade espiritual através da incorporação mediúnica de guias espirituais, como o caboclo e preto velho, dentro de um templo com ritual próprio e único. No futuro, teremos uma variação muito grande de cultos e religiões, pois cada um ou cada grupo de pessoas pode idealizar sua religião, o que de certa forma não foi descoberto ainda. A Umbanda é uma só, que ao mesmo tempo é muitas. Umbanda se adapta à nossa maneira de ver o mundo. Façamos dela muito mais que um conjunto de regras e doutrinas. Façamos dela a nossa religião do amor. É responsabilidade de cada um de nós elevar a qualidade da Umbanda e nos esforçarmos em entender melhor a profundidade de nossos trabalhos. A Umbanda é mal compreendida hoje por se tratar de uma religião muito à frente do nosso tempo. Umbanda é uma religião para o futuro. Umbanda, um ideal maior do que nossos egos,
um ideal maior do que nós. O que é um ideal? Um ideal é algo ao qual buscamos, algo pelo qual vale a pena lutar, algo pelo qual damos um sentido à vida, algo que nos motiva a acordar a cada manhã, algo além da carne. Umbanda não é apenas nossa religião, é um ideal. Por ela lutamos, comemos, vivemos, acreditamos, nela está depositada nossa fé e esperança. A Umbanda está além dos umbandistas. Nós, sem ela, seríamos descrentes, ateus, ou andaríamos sem rumo à sua procura. Mas Umbanda, mesmo sem nós, encarnados, é ainda uma Umbanda no astral. Mesmo sem ninguém, ela é Umbanda. Mesmo que ninguém fosse um umbandista hoje, um dia ela viria a ser em nossos corações, pois Umbanda vem do coração do Criador para os nossos corações. Umbanda vem de cima para baixo e não de baixo para cima. Não foi criada por homens, e sim pelo Criador de tudo e de todos, manifestado em poder de realização através dos orixás, fortalecendo-se nos guias e mentores, para finalmente se concretizar na matéria por meio dos médiuns, cavalos de Umbanda. Já que podemos entender também cavalo como aquilo que dá sustentação a algo, nós damos a sustentação material para o espiritual e divino que se manifesta no seio da nossa religião. Umbanda é fé, amor e caridade. Isto basta para defini-la. Até quando vamos nos envergonhar da prática da fé, amor e caridade? Até quando o censo IBGE irá mostrar a vergonha ou ignorância que temos acerca da nossa religião? Temos que conquistar o orgulho de sermos umbandistas, mas sozinho ninguém faz nada. E pasmem, estou eu aqui em plena madrugada de domingo, 1h57 da manhã, escrevendo estas poucas linhas que parecem brincar com meus pensamentos e fluir pela minha mente, pois nada calculei, nada programei, apenas sentei-me à frente do micro e as palavras foram tomando forma e uma a outra foram aparecendo, como se já estivessem prontas em algum outro lugar. Apenas tive que cumprir minha parte, estar disponível, de mente vazia e tranquila. Ainda assim, sei que serei criticado e mal compreendido. Talvez por isso, no mês passado, outro texto recebi quase de forma automática, amado pela luz e odiado pelas trevas. Como diria um preto velho, temos que conviver com o joio e o trigo. Quem os separa não somos nós. Gostaria de todos os meses ter essa inspiração. Muitas vezes sabemos o que queremos passar, mas não sabemos como passar. Esta clareza de espírito me traz a certeza da inspiração. Alguém olha por nós umbandistas, ou melhor, alguém, e com certeza tem planos para nós. Muitos dirão: e esse tal de Cumino se acha portador dos planos dos orixás para nós? Para mim é que não, afinal, que mensagem pode trazer um moleque de Umbanda? Não tem idade para isso? Bem, diria eu, o dia em que nada mais tivermos a aprender com os mais novos, devemos nesse dia, e só nesse dia, excluir a linha das crianças da Umbanda. Então, em nome de todas as crianças da Umbanda, eu, um mais novo, me reporto aos mais novos e aos mais velhos com o mesmo respeito. Lembrando que mais nova mesmo é a Umbanda, e se quisermos que uma religião, que ainda é uma criança perto das outras, conquiste espaço e respeito, então devemos, sim, ouvir as crianças, pois problemas de crianças adultos não entendem. Aquele adulto que se acha muito acima da criança, este não entende mesmo.
mas o velho e sábio ancião, que muito trabalhou por ela, sabe que pouca diferença tem entre a criança e o adulto, e melhor faria o adulto se fosse criança sem deixar de ser adulto. Então, vamos às soluções de criança para nossa Umbanda, começando em: por que os adultos não se entendem? Porque cresceram e se esqueceram de ser criança. Por que os adultos se agridem? Porque buscam na força se impor uns aos outros. Por que os adultos não se divertem juntos? Porque querem ser donos do campo, da bola e fazer regras que os permitam estar sempre por cima. Por que os adultos não fazem as pazes quando brigam? Porque nos ensinam a fazer o que dizem, mas não fazem o que pregam. Porque na criança não tem distância entre o pensar e o agir, porque ainda não construíram algo chamado de ego. E o que é o ego? Pergunta a criança que o desconhece. Ego é uma máscara ou personalidade que criamos para viver neste mundo de ilusão. Logo, o ego não somos nós, mas eu ilusório, que não corresponde ao meu íntimo e que me afasta da minha verdade. É o pai e a mãe dos vícios carnais, materiais e ilusórios. A nós, distantes da realidade, da verdade, da sinceridade, da pureza da criança, só nos resta perguntar a ela, a criança, o que fazer. E a resposta da criança é: brinca, tio, faça uma festa onde todos brinquem juntos. Querem saber o nome dessa criança? Pois eu lhes digo que o nome dela é Umbanda. E quando a criança pede sua festa? No dia do seu aniversário, claro. Só que em religião, cada 100 anos corresponde a um ano para nós encarnados. Logo, o aniversário de um ano, 100 anos nossos, da Umbanda será dia 15 de novembro de 2008. Temos 3 anos para nos preparar e mandar os convites a todos os amigos da Umbanda, e todas as crianças de Umbanda vão querer estar nessa festa. Essa ideia não é minha. Tenho que reconhecer que, afinal, a ideia é da Umbanda, que nos chama. Portanto, não esperem que eu ou alguém organizem algo. Vamos nos organizar todos sem precisar de chamamentos ou convencimentos. Apenas vamos atender ao que a Umbanda nos pede, pois muito pouco ela tem pedido de nós e quase nada tem exigido. Vamos, no mínimo, nos lembrar do seu aniversário de 1 ano, 100 anos para nós, e vamos comemorá-lo, pois existe ex-marido, ex-mulher, ex-amigo, mas não existe ex-pai ou ex-mãe. Isso é uma mentira, pois quem um dia foi pai ou mãe sempre o será. Caso contrário, é desnaturado, e como na Umbanda não temos ex-pai nem ex-mãe de nada, vamos todos comemorar juntos o aniversário da nossa criança, a Umbanda. Este texto foi publicado no Jornal de Umbanda Sagrada, número 63, em julho de 2005. Ao fim do texto, havia um convite para que a festa se realizasse na Avenida Paulista, mas antes da data de aniversário da religião, saiu um projeto de lei proibindo as manifestações nessa grande avenida. Não houve uma única grande festa no aniversário de 100 anos da Umbanda. No entanto, em todo o Brasil se comemorou os 100 anos de nossa religião, e essas comemorações chamaram a atenção da mídia e ao fato de ser uma genuína religião brasileira. Qual o objetivo da Umbanda? O primeiro objetivo da Umbanda em nossas vidas é nos ajudar. O objetivo último da Umbanda em nossas vidas é não precisar mais da Umbanda para as nossas vidas.
e desta forma estaremos na Umbanda porque queremos e não porque precisamos. E assim a Umbanda se firma como uma religião libertadora, desopressora e desrepressora. No meio do caminho, a Umbanda traz uma proposta de autoconhecimento, na qual o ideal é nos fazer acordar deste estado de sonolência em que vivemos, nos fazer menos autômatos e mais conscientes de quem somos nós. Embora muitos ainda busquem a religião exatamente no sentido em que Marx a definiria como o ópio do povo, principalmente quando estamos inebriados por uma sociedade doente, ainda assim a Umbanda tenta nos libertar de nós mesmos, nos libertar de nossos vícios, condicionamentos e do nosso ego. A mente sempre engana. Quando começamos a frequentar algum grupo espiritualista, religioso ou mesmo esotérico, logo passamos a crer que somos melhores que os outros simples mortais. Um truque do ego que nos aprisiona em sentimentos de inferioridade, sufocados pela arrogância, na pretensão de sermos melhores que os outros. Toda a sociedade está voltada para isso: competitividade, disputa e poder no mundo consumista. A Umbanda nos aponta para uma loucura maravilhosa que é ver a vida com outros olhos, nos fazer despertar, acordar. No entanto, o ego nos faz acordar de um sonho dentro de outro sonho, despertar de uma ilusão para dentro de outra ilusão, fazendo-nos crer superiores. Vemos muitos espiritualistas apegados à ideia do desapego, muitos desejando não ter mais desejos e outros viciados em se mostrar virtuosos. A Umbanda diz: aprenda tudo isso, separe vícios de virtudes, procure a luz, seja bom, seja virtuoso, tenha desapego e vença os desejos. E por fim lhe diz: esqueça tudo isso também, pare de julgar os outros, aprenda a ser você mesmo. Não existe céu, nem inferno, nem pecado. Tudo está dentro de nós. Apenas liberte-se do que o oprime e seja feliz, pois quem é feliz não agride. Quer que sua vida mude? Então mude a você mesmo primeiro. Como esperar que a vida seja o que nós queremos se não conseguimos ser quem somos realmente? Precisamos antes nos despir de todas as máscaras sociais e mentiras que criamos para nos proteger de nossos medos, descobrir onde está a nossa sombra e o que fazer com ela. Costumamos dizer que quem não vem pelo amor, vem pela dor, e assim, boa parte dos que chegam na Umbanda chegam sedentos de algo que acreditam faltar em suas vidas. Chegam como pedintes de tudo que se pode imaginar: carro, casa, dinheiro, poder, sexo, amor, saúde, paz, etc. Mas a Umbanda vai nos mostrando um caminho que propõe uma mudança de olhar para as nossas vidas. No princípio, por meio de limpeza astral, corte de demandas, descargas, muitos passam a compreender parte dessa magia divina que nos alivia de fardos pesados oriundos de terceiros. Com um refinamento de sensibilidade, vamos compreendendo que também temos nossa parcela de responsabilidade nas relações conflituosas e criadoras de tantas demandas em nossas vidas. Por meio da mediunidade ou da apuração de uma sensibilidade, vamos sendo aguçados no caminho do conhecimento acerca das energias e forças que movem toda esta realidade. Muitos não passam da primeira fase e se tornam eternos pedintes, mendigando nas portas dos terreiros, fazendo de muleta as manifestações espirituais, tendo-as por oráculos infalíveis, desejando-os à sua disposição. A estes que não passam da primeira fase,
torna-se muito tentadora a ideia de comprar a mediunidade alheia e de possuir as respostas para perguntas ainda não feitas e poder prevenir-se do inevitável. A Umbanda é como o pai e a mãe ideal, que, conscientes dessa missão, não criam o filho para si, sabem que os filhos não são sua propriedade e, desta forma, os criam para o mundo. A Umbanda é o arco que nos impulsiona, tal qual flechas no sentido e na direção que apontam nossos corações. Os que passam da primeira fase descobrem que a Umbanda não é balcão de milagres, que nossos guias não são oráculos. Descobrem que temos uma família espiritual para nos acompanhar, dar forças e orientar. É possível descobrir que temos mestres pessoais, guias para a vida e que a busca maior está voltada para os tesouros internos que cada um carrega e não pelas posses materiais ou posições efêmeras que este mundo pode nos oferecer. Estes mestres, mentores e guias farão de tudo para que cada um de nós comece a aprender com a vida, tirando lições de cada situação que a vida nos coloca. No momento em que tudo passa a ser lição, tiramos o peso do julgamento e começamos a nos tornar mais conscientes. Quando nos damos conta de que o melhor que há na vida é perceber a vida em si e aprender com ela, então cada momento passa a ser precioso e o maior prazer e dedicação é nos tornarmos cada vez mais conscientes de quem somos nós. E este é o objetivo maior da Umbanda para nossas vidas.